Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Descobri os dois jogadores que o São Paulo ofereceu ao Mirassol para poder inscrever e contar com o Lucas Ramon já a partir de janeiro, você sabe. Lateral direito do Mirassol assinou um pré-contrato com o Tricolor, o vínculo dele com o Mirassol se encerra em 4 de abril e o Mirassol tem feito jogo duro para liberar o atleta de forma imediata. Primeira pedida do Mirassol foi de 2 milhões de reais. São Paulo entendeu que não faz o menor sentido gastar toda essa grana por um atleta que em 3 meses vai estar à disposição do São Paulo. De qualquer forma, o Tricolor ofereceu o Luan, volante, e o Tolói, zagueiro. Eles ficariam emprestados de graça até dezembro no Mirassol e mais. O São Paulo ainda se comprometeu a pagar 100% dos salários do Luan, que ganha 450 mil mensais, além de metade dos 600 mil reais por mês a que tem direito o Rafael Tolói. O Mirassol não aceitou a oferta e tem feito jogo duro, prometendo inclusive colocar o Lucas Ramon para treinar afastado do restante do elenco. O Mirassol ficou bem chateado com a perda do atleta de 31 anos de idade, uma das grandes referências do time da temporada passada. O Mirassol, você vai lembrar, foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro. São Paulo, para contar com o Lucas Ramon o mais breve possível, ofereceu 1 milhão de reais no ato para que o Lucas Ramon seja liberado e agora aguarda uma resposta do Mirassol. Antes de completar, só relembrar que o Lucas Ramon, para ficar no Mirassol, tinha uma oferta de mais ou menos 220 mil mensais de salário. O São Paulo e o Corinthians, que eram os principais interessados, ofereceram bem mais e o Tricolor levou a melhor em relação ao Corinthians, até pelo transfer ban do Timão. O que falta para o impeachment do Casares? 57 conselheiros protocolaram no fim do ano passado um pedido de impeachment do Júlio Casares. Esse pedido foi parar nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo, Wolten Aires, que convocou uma reunião para tratar sobre o tema. Antes de qualquer possibilidade de impeachment, o Júlio vai ter direito à defesa, vai haver uma série de debates, e agora a questão é política, é entender os próximos passos. Mas importante registrar que para que o Casares sofra o impeachment, vai haver a necessidade de 75% do Conselho Deliberativo do São Paulo, 75% votem a favor do impeachment. Não é um número simples, vale a lembrança de que só 57 dos mais de 220 conselheiros assinaram esse pedido de impeachment de Júlio Casares. Acho que ele corre risco de sofrer esse impeachment se algum dos vários escândalos que surgiram recentemente forem comprovadamente com participação dele. Até agora existem suspeitas, indícios. A gente pode imaginar que o camarote, que foi vendido de forma clandestina pela ex-mulher dele, pode ter alguma participação no Casares, mas a gente não tem como provar. Mesmo vale em relação ao problema relacionado ao aluguel do carro, enfim. Enquanto não houver uma comprovação básica, imagino que ele se sustente, tá bom? Leonardo Limeira da Silva Filho. Gostaria de saber os novos valores do patrocínio Master do São Paulo para essa temporada. Já a definição. Leonardo, eu acho que o patrocínio do São Paulo com a Superbet muda a partir de 27. Mas deixa eu pesquisar aqui nos meus arquivos. Tem até uma questão envolvendo a média dos outros clubes e tal, mas talvez você tenha razão, vamos ver. Superbet, deixa eu ver o que aparece aqui, ó. Estou procurando aqui no meu arquivo de Word. Segundo recado, Superbet. Como fica o contrato do São Paulo com o Superbet após Flamengo? Olha lá. O São Paulo vai se beneficiar do contrato do Flamengo com a Betano, tá? O Tricolor assinou um contrato com a Superbet que tem uma cláusula conhecida como Delta. Esse mecanismo evita que o São Paulo fique com valores defasados em relação a bets de Flamengo, Palmeiras e Corinthians, tá? Então o patrocínio do São Paulo deve corresponder a 91,3% da média entre os seguintes valores: 85% do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras. Mas apenas a partir de 2027 essa cláusula Delta entra no acordo entre São Paulo e Superbet, tá? Então, para 2026, o São Paulo segue recebendo os 78 milhões de reais que fazem dele dono do
quarto maior contrato de patrocínio master do país. Primeiro lugar do Flamengo, 268 milhões da Betano. Segundo lugar, por enquanto, do Corinthians, 103 milhões da Esportes da Sorte. O Corinthians deve anunciar nos próximos dias um acordo com a Esportes da Sorte de 150 milhões de reais. Terceiro lugar é do Palmeiras, 100 milhões de reais da Sporting Bet. O São Paulo aparece em quarto. Gustavo R10. São Paulo quiser trabalho de graça para eles e encontro oportunidades no mercado sul-americano, que não precise gastar. Eles são péssimos no trabalho de scout. Vou sugerir o seu currículo para eles. Só para lembrar, o São Paulo até aqui tem 3 reforços garantidos para 2026. Primeiro, Danielzinho, contratado de graça do Mirassol. O segundo, Coronel, contratado do futebol dos Estados Unidos. Esse é um goleiro brasileiro que nasceu no Mato Grosso, se naturalizou paraguaio, joga inclusive pela seleção do país vizinho. E o terceiro, o Lucas Ramon. Deixa eu até trazer uma informação importante sobre o Lucas Ramon para você que está me assistindo, pessoal. O São Paulo assinou um pré-contrato com o Lucas Ramon. E nessa quinta-feira, dia 1º, o Mirassol foi notificado desse pré-contrato. Primeira informação importante: o contrato do Lucas Ramon com o Mirassol não se encerra em 5 de maio, como muita gente publicou e eu também. O contrato se encerra em 4 de abril, ou seja, a partir de 5 de abril, Lucas Ramon vira jogador do São Paulo. A ideia do tricolor é ter o Lucas Ramon a partir de agora, na reapresentação do elenco. Até por isso, o São Paulo procurou o Mirassol e ofereceu 2 jogadores. Luan, como já era de se imaginar, e Rafael Tolói, para mim uma grata surpresa. Não sei se grata, mas para mim é uma baita surpresa. Eu não imaginava que o Tolói fosse ser usado como moeda de troca. A ideia do São Paulo era emprestar esses 2 jogadores de graça para o Mirassol, pagando 100% dos salários do Luan, 450 mil reais por mês, e metade dos salários do Tolói, que ganha 600 mil mensais. Resposta do Mirassol: não queremos. A gente quer 2 milhões de reais. Detalhe: o Lucas Ramon está treinando à parte, vai ficar encostado até o fim do vínculo. O Mirassol não pretende utilizá-lo. São Paulo disse: não tem o menor cabimento eu te pagar 2 milhões de reais por um atleta cujo contrato se encerra em 3 meses. O Mirassol falou: então tá bom, então você fica sem o jogador, ele não sai. O São Paulo está sugerindo 1 milhão de reais para o Mirassol, tá? Vamos ver se a partir daí o negócio sai. O Luciano Lucas e Caleri irão renovar. Cara, o Luciano Lucas, eu nunca chamei o Luciano de Luciano Lucas. O Luciano, o Lucas e o Caleri, tá? O São Paulo não abriu conversas com nenhum dos 3, tá? O Lucas tem contrato até dezembro de 26, o Luciano também, o Caleri é que eu tenho dúvida. Deixa eu só dar uma checada no Caleri. Caleri, contrato até 2026. Qual que é a estratégia do São Paulo hoje? É até dezembro de 26, tá? Qual que é a estratégia do São Paulo hoje? A estratégia é tentar liberar jogadores que não estão nos planos e contratar atletas que vão chegar para melhorar o nível do time. Não há nenhum movimento até agora para discutir renovação de atletas cujo contrato se encerra em dezembro, tá? O Lucas, eu duvido que exista qualquer debate interno sobre esse tema. O cara ganha 1 milhão e 800 mil reais por mês e a entrega dele é muito pequena. O Luciano é aquele que mais tem entregue, mas não é um cara muito bem quisto pela diretoria. Os caras entendem que o Luciano é meio chatinho no dia a dia e tal. E o Caleri teve várias propostas, o São Paulo já descartou todas, não pense em negociá-lo, tá bom? Para pagar por um jogador comum que tem 3 meses de contrato, tem dinheiro. Mas para contratar jogadores para melhorar o elenco, não tem dinheiro. Vai entender, Gustavo se referindo ao Lucas Ramon e à negociação com o São Paulo. O Tricolor entende que o Lucas Ramon chegaria para ser titular, tá? Para assumir o lugar que hoje é disputado entre o Mike e o Cedric. Na visão do São Paulo, o Lucas Ramon está pronto para ser o principal lateral direito do elenco. Se a esquerda está bem resolvida com o Wendel e com o Enzo, a direita tem um problema. O Mike ainda não está pronto. A verdade é que o Cedric oscilou demais e o São Paulo entende que se conseguir contratar, já está contratado, mas se conseguir contar com o Lucas Ramon a partir de agora, isso acaba por acelerar o processo do time, tá bom? O Claudiano Souza. Nicola Oscar vai se aposentar e não participou da representação do elenco hoje. E aí, para ser bem preciso, sincero e honesto com você, o que está acontecendo com o Oscar?
o Oscar decidiu se aposentar. O Oscar não esteve na representação do elenco hoje. Só que o Oscar tem bastante dinheiro a receber do São Paulo. E eu não me refiro aos meses que estão por vencer até dezembro de 27. Eu me refiro a um ano que ele trabalhou, o ano de 2025. São Paulo não conseguiu pagar uma série de coisas. Então, para dar o contrato como encerrado, para finalizar essa operação, a ideia do São Paulo, a ideia do Oscar é receber tudo isso que está atrasado. Recebeu? Beleza. A partir daí, os caras fazem um anúncio de uma rescisão do contrato ou algo desse sentido. Tá? Então, hoje, o que impede o anúncio da aposentadoria é o Oscar receber o dinheiro que tem do ano de 2025. Beleza? O Ed Araújo, tara por lateral. E meia que não tem nada. E não tem nada, esquema. Vamos lá. O São Paulo tem errado demais nas laterais. Você tem razão, cara. Especialmente em lateral direito, que o São Paulo já contratou de lateral direito nos últimos anos e ninguém vingou, né? Sobre meia. O que pega é que é uma posição bem mais cara. O São Paulo insistiu muito no Savarino. São Paulo gostaria de ter o Scarpa, mas são todos jogadores, esses dois no caso, jogadores com salário acima de R$1 milhão por mês, em que haveria necessidade de investimento. É óbvio que o São Paulo está atrás de meia. A gente da imprensa que não conseguiu descobrir nomes. E o fato deles serem caros é que vai tornando as coisas mais difíceis, tá bom? Boa noite, Nicola. Agora que o Ávila não vem, pode pintar Dória no São Paulo? Como é que está a situação do Alan? Pode pintar troca de Pablo Maia por Scarpa? Vamos começar por partes. Sobre o Ávila. Gaston Ávila, zagueiro de 24 anos de idade, que pertence ao Ajax. O Ávila deixou claro para os dirigentes do São Paulo que prefere jogar no Rosário Central da Argentina. Tá? O São Paulo falou, então tá bom, então não temos mais interesse em contratá-lo. Você está fora dos planos, vamos pensar em outras alternativas. E o São Paulo gastou algumas boas semanas na tentativa de contratar o Ávila, entendendo que ele seria uma boa solução, tá? Você perguntou também sobre Dória. O Dória foi sugerido ao São Paulo. Dória que já passou pelo tricolor, mas a verdade é que o São Paulo meio que descartou o Dória. Deixa eu ver se tem alguma possibilidade de retomada das negociações. O São Paulo entendia que o fato de o Dória ter 31 anos de idade compromete, embora o São Paulo já contratou o Danielzinho e o Lucas Amon, ambos com 31. Bora lá. E aí você pergunta também sobre Pablo Maia por Scarpa. Cara, o problema é que um tem 31 anos de idade, o Scarpa, e o Pablo Maia é bem mais jovem, né? O Pablo Maia, na teoria, vale mais dinheiro do que o Scarpa, embora o Scarpa seja mais jogador. O Ed Araújo. Tolói moeda de troca, Transferban São Paulo, gente, por favor. O Ed, eu também me assustei. E o pior é que não é nem moeda de troca, né? É para antecipar a chegada do Lucas Amon. O que prova, Ed, que ele não faz parte dos planos da diretoria e da comissão técnica, né? Francisco Souza. E o Alan no São Paulo? Boa lembrança. Eu tinha esquecido de responder sobre o Alan. Acho que foi o Valentim Furlan, do UOL, quem contou que o staff do Alan estava meio desanimado com a mudança para o São Paulo, eles estavam preocupados com a crise financeira do São Paulo. A informação que eu tenho é completamente diferente. O Alan e o staff dele têm feito enormes esforços para que o negócio aconteça, porque eles ouviram do Rui Costa, do Crespo e companhia, que o Alan chega para ser titular absoluto e protagonista do time. E o Alan, que não conseguiu nem sequer ser inscrito na Copa Intercontinental de Clubes, no Mundial do final do ano, por opção do Felipe Luiz, tudo o que ele quer é ir para um lugar onde ele possa jogar, tá? Então a informação que eu tenho é de que se depender do Alan e do seu staff, o negócio vai acontecer. Ah, tá bom, então por que não fechou? Não fechou porque o Flamengo prefere vender o Alan. A janela acabou de abrir, 2 de janeiro. Então ainda há tempo para que o Flamengo espere por propostas em definitivo. Se essas propostas não chegarem, aí sim eu acho que as chances de o São Paulo contratá-lo aumentam. Francisco Souza, Nicola, o São Paulo desistiu do Pochettino. O Francisco nunca teve uma negociação muito quente, assim, sabe? O que eu entendi é que era muito mais um barulho da imprensa do que propriamente do São Paulo. Eu sei que o Dorival Júnior gosta muito do Pochettino, tá? O Dorival é fã do Pochettino, o Dorival gosta, eu acho que a presença do Marcelo Paz no Corinthians pode ajudar. Já contei para vocês que a pedida do Fortaleza é de $2 milhões.
é uma pedida menor do que a de algum tempo atrás, mas no São Paulo em si eu nunca escutei esse nome muito forte, respeitando a apuração de todo mundo, possível que alguém tenha até cravado que havia interesse, nunca escutei no São Paulo isso. Edson Pinheiro, Brenner não vem mesmo? Por que a demora do Oscar? Edson não vem, tá? O Brenner, desde que surgiu a especulação de que ele poderia ser contratado pelo São Paulo, todas as pessoas do São Paulo com quem conversei asseguraram que ele não vem, que não faz parte dos planos. E se você for pensar, Edson, o Brenner viria para disputar posição com o Caleri, com o Rian Francisco e com o André Silva. Será que vale a pena você gastar dinheiro numa posição em que você tem 3 jogadores voltando de lesão? Quero falar agora sobre o São Paulo, que vai encarar o Paulistão muito a ver. Não vou dizer que o Campeonato Paulista será uma Copa do Mundo para o tricolor, mas, do ponto de vista estratégico, o Campeonato Estadual, com poucas datas, de 11 de janeiro a 7 de março, é extremamente importante. Vale a lembrança de que o Júlio Casares tem sido muito pressionado. Há, inclusive, um movimento pedindo o seu impeachment. Até por isso, ganhar um campeonato, levantar um título da volta olímpica, certamente garantiria um pouco mais de respiro ao Júlio Casares em seu último ano como presidente. Até por isso, o Júlio promete premiações altas a seus atletas e também foco total no campeonato estadual. A ideia na reapresentação do elenco marcado para essa sexta-feira é mostrar para todos que o São Paulo quer muito a conquista do Campeonato Paulista e vai brigar com todas as suas forças. Vale a lembrança de que o tricolor já tem 2 reforços assegurados para 2026. Chegaram o volante Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Coronel, ex-New York City. A tratativa com o Lucas Ramon está fechada entre Lucas Ramon e São Paulo. Ele assinou um pré-contrato, mas tem vínculo com o Mirassol até 5 de maio. Até por isso o tricolor tenta convencer o Mirassol a aceitar um jogador como compensação para que a negociação seja concluída por agora. A saideira sobre o tricolor, nessa reapresentação do time nessa sexta-feira, 12 funcionários serão diferentes. O São Paulo fez uma grande mudança no seu centro de treinamento da Barra Funda, com o objetivo de diminuir lesões, evoluir na recuperação dos atletas e fazer do ambiente muito mais profissional. Quero te contar agora se existe alguma chance de o São Paulo desistir da contratação do Alan, volante que pertence ao Flamengo. Já havia contado para vocês que o tricolor fez proposta oficial de empréstimo por uma temporada e aguarda por uma resposta do Flamengo. Existiu nas últimas horas a informação de que o staff do Alan não quer se mudar para o São Paulo com medo de não receber. O tricolor tem enfrentado uma série de problemas financeiros. Fui checar com o pessoal do tricolor e eles me asseguraram que não existe absolutamente nada disso. Pelo contrário, Alan e seus representantes são entusiastas da ideia de fechar com o São Paulo. O Alan precisa trocar de clube, por entender que dificilmente vai jogar sob o comando do Felipe Luiz. Ele nem sequer foi relacionado para o Intercontinental de Clubes, torneio disputado em dezembro pelo Flamengo no Catar. O que pega, nesse momento, é a opção do Flamengo em preferir vender o Alan do que emprestar. E enquanto não tem propostas oficiais de venda, o Flamengo vai postergando essa negociação com o São Paulo. Não deveremos ter novidade tão cedo. Tricolor que ainda busca, depois de contratar o volante Danielzinho do Mirassol, o lateral direito Lucas Ramon também do Mirassol, e o goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos. O tricolor quer um zagueiro, Gaston Ávila é o principal nome, um camisa 10, que ainda não teve sua identidade revelada, além de jogadores de velocidade pelos lados do campo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.